Então, crianças, hoje nós damos continuidade à nossa série de catequese à distância e hoje nós iremos tratar sobre o credo. Essa palavra credo, ela significa creio. Né? Então, hoje nós iremos estudar o que nós cremos, o que nos ensina a nossa fé católica, o que nos ensina a Igreja Católica, né? Que devemos acreditar e o que é a fé. Bem, a Igreja Católica, para melhor nos ensinar, ela resume essa nossa fé em 12 artigos, né? Em 12 partes. Numa oração que nós conhecemos como a oração do creio em Deus Pai, do creio, do credo, enfim, não importa como você conhece essa oração. E as três primeiras partes dessa oração que hoje nós iremos estudar. Bem, as três primeiras partes geralmente, né, estão falando sobre a natureza, sobre a origem, sobre quem é, o que nós conhecemos como Santíssima Trindade, né, que é o Pai, Deus Pai, Criador, Jesus Cristo, Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. Então vamos adiante. Bem, em primeiro lugar, né, quanto à nossa fé, nós vamos ver sobre Deus. O credo da igreja começa assim: creio em Deus Pai, né, Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, Todo-Poderoso. Importante ressaltar que nós só cremos em um único Deus. Os santos para nós não são deuses, nós não temos outros deuses, somente um único Deus. E isso a igreja deixa bem claro. Creio em um só Deus, que é Pai, que é nosso Pai, né, que é todo-poderoso, ou seja, tem todo o poder, que criou o céu e a terra. Né? Vejam só, então, resumindo essa primeira pessoa da Trindade, né, é um único Deus que nós temos, né, que não temos outros deuses, os santos não são deuses para nós, então só cremos em um único Deus e em pessoas três, né? Que é um só Deus e em pessoas três, que é o mistério da Santíssima Trindade, já explicado, né? E que esse Deus, nós cremos que ele criou todas as coisas e ele tem todo o poder, né? Ele é onipotente. Então, por que chamamos Deus de Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade? Vamos entender. Bem, chamamos Deus Pai, em primeiro lugar, porque Ele é Pai de Jesus Cristo. Né? E chamamos Deus Pai também porque Ele é nosso Pai. Vejam, a partir do batismo, né, quando nós somos batizados lá, crianças ainda, né, eu não sei, mais velhos, Deus nos adota como filhos, né, porque ali, no batismo, nós ganhamos uma nova natureza, né, uma natureza que está se separando do pecado original cometido lá por Adão e Eva, né? Mas isso é outra catequese, uma catequese sobre o batismo. Mas a partir do momento que somos batizados, Deus nos adota como filhos, tá bom? Então, esse Deus, ele se revela a Abraão, se revela a Isaac, se revela a dizer quem é, né? Olha, eu sou Deus, né? Faz isso, faz aquilo e eu vou te salvar, né? Então, ele vai se revelando no decorrer da história da salvação. Bem, a segunda parte do nosso credo fala: creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Quem é Jesus Cristo, então? O que a igreja nos ensina sobre ele? Desculpa. Bem, em primeiro lugar, Jesus Cristo é Filho unigênito de Deus, ou seja, Jesus Cristo, né, é o único Filho de Deus. E por quê? O que significa essa palavra unigênito? Em primeiro lugar, ela significa que ele é o único Filho que Deus gerou. Né? Como assim gerou? A igreja nos ensina no credo que Jesus Cristo, ele foi gerado por Deus, não criado como as outras coisas. Vejam só, ele criou as árvores, criou nós seres humanos, criou os peixes, criou todos os animais, né? Sol e lua, mas a Jesus Cristo, ele gerou. Como assim gerou? Vamos entender com o exemplo do fogo. Se eu tenho fogo, né, uma labareda de fogo que está queimando, né, vocês sabem que o fogo ele se espalha facilmente. Se eu tenho aquela labareda de fogo queimando, logo ela vai dar origem a outra labareda de fogo, né? Vai gerar outra labareda de fogo. Então imaginem que com Deus e Jesus Cristo foi a mesma coisa. Vamos imaginar só um exemplo, tá bom? Que Deus é como fogo, vamos imaginar. Então Deus estava lá, né, com a sua labareda de fogo, e aí, essa labareda de fogo, que era Deus, resolveu gerar outra labareda de fogo, que era Jesus Cristo. Então, mais ou menos assim, um exemplo para a gente compreender como que Deus gerou Jesus Cristo. É um mistério da nossa fé, mas mais ou menos se pode explicar dessa forma. Então, a substância deles dois é a mesma. Por isso que se fala que Jesus Cristo ele é consubstancial ao Pai. Bom, se Deus é feito de fogo,
e gerou Jesus Cristo, ele é feito de fogo também? Claro que isso é só um exemplo, não sabemos se Deus é feito de fogo realmente, né? É o mistério da nossa fé. Então, mais ou menos, se explica assim essa questão de que Jesus Cristo foi gerado por Deus e tem a mesma substância que, entre aspas, nós usamos no nosso exemplo, que nós combinamos, é fogo, né? Um exemplo. Então, esse Jesus Cristo, né, que é Deus Filho, ele se fez homem. Mas por que ele se fez homem? Ora, ele se faz homem por causa da nossa salvação. Né? Então ele está lá no céu, junto com Deus Pai. Né? Imagina que eles são uma labareda de fogo, nosso exemplo. Ele está lá, né, queimando lá no céu, né, seu fulgor, na sua beleza. E aí, Deus Filho, né, é enviado por Deus Pai para fazer a vontade de Deus Pai. Então ele desce do céu, né? Deus Filho desce do céu e se faz homem, assim como nós, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Mas por causa de quê? Por causa da nossa salvação. Pensem vocês que Jesus Cristo ele só veio ao mundo por causa da nossa salvação, para morrer naquela cruz e nos salvar. Né? Então, nós vemos nas referências da Bíblia que o unigênito, ou seja, o único Filho de Deus, estava no seio do Pai, estava com o Pai, né? E ele e o Pai são um, né? Por isso que falamos que a Santíssima Trindade é um só Deus e em pessoas três. Vocês veem que aqui, no Evangelho de João, ele fala que eu e o Pai somos um, né? E aí, se explica também que no princípio era o verbo estava, né? Quando se fala esse verbo, está se referindo a Jesus Cristo. Era o verbo e o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus, porque Jesus fala, eu e o Pai nós somos um só. Eu e o Pai somos um só. Então, essa palavra verbo, ela significa palavra, vem do latim, significa palavra. E em Jesus Cristo, a palavra de Deus de salvação, né, que viria libertar, né, a humanidade do pecado, da morte, ela se fez real em Jesus Cristo. Todas essas promessas que Deus fez se fizeram real em Jesus Cristo, reais em Jesus Cristo. Então, por isso que se fala que a palavra de Deus se fez carne, se fez corpo, assim como o nosso, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo de Deus encarnado, ou seja, que desceu dos céus. Então, o credo continua, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Vamos entender isso. Né? Jesus fala, né, que ele veio fazer a vontade de Deus. Já falei isso no slide anterior. Ele fala em João, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual foi a vontade de Deus para Jesus Cristo? A vontade de Deus para Jesus Cristo foi que ele morresse em uma cruz para nos salvar a nós homens pecadores, né? E aí, Jesus Cristo, para poder morrer, né, ele tinha que ter um corpo como o nosso, né? Poxa, imagina se ele é um espírito. O espírito não morre, né? Então ele tinha que ter um corpo assim como o nosso, um corpo perecível de carne, né? Então Jesus Cristo tinha um corpo humano como o nosso. Ele fala, quando os apóstolos estão com medo dele, pensando que ele é um espírito, ele fala, Pai, pegai em mim, vede, porque eu não sou espírito. Espírito não tem carne, eu tenho. Peguem aqui em mim e vejam como eu tenho ossos, como eu tenho carne, como vocês, né? Então, Jesus Cristo tem um corpo assim como o nosso. Só que um detalhe, ele nunca conheceu o pecado. Nós conhecemos o nosso corpo pecado. Jesus Cristo, não. Então, Jesus Cristo ele não nasce, gente, de uma união carnal. Vocês sabem que para nós nascermos, o nosso pai e a nossa mãe, eles se unem, né? A carne deles se unem, né, no ato conjugal e gera nós, filhos. Né? Só que Jesus Cristo não nasceu assim. Veja só. O anjo, quando apareceu para Nossa Senhora Maria, ele disse, Maria, não temas, porque este menino que será gerado dentro de ti, ele será chamado Filho do Altíssimo. E Maria perguntou, mas, ô anjo, como é que eu vou ter esse menino se eu não tenho relação carnal com homem algum? O anjo disse, Maria, se acalma, não temas, porque este menino que virá nascer de ti vai ser o seguinte, o Espírito Santo descerá sobre ti, Maria, e o poder do Altíssimo, né, o Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Então nós estamos vendo que, nessa palavra do anjo, né, o anjo fala, o que nascer de ti é obra do Espírito Santo. Então Maria não precisou de outro homem, né, um exemplo de São José, para se unirem e ter Jesus Cristo. Não. Mas a partir de Maria, né, que não precisou de homem algum,
Por isso é sempre Virgem Maria, né? Sempre permaneceu virgem e pura. O Espírito Santo desce sobre ela e faz a sua obra no ventre dela, né? Então, a partir dali, nasce Jesus Cristo, né? Começa a ser gestado no ventre, na barriga de Nossa Senhora Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é fruto de uma união carnal. Maria não se casou com outro homem e teve relações e concebeu Jesus, né? Mas ele nasce por obra do Espírito Santo, tá bem? Então, pessoal, nós encerramos aqui a nossa catequese sobre o credo. Espero que vocês tenham entendido. Tirem dúvidas com os catequistas de vocês. Pesquisem na internet, a catequese é um pouquinho mais complicada, tá bom? Vocês podem me procurar qualquer coisa que eu possa ajudar vocês a tirar qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem em paz.